Fala, meu povo da opinião esportiva. Vídeo de quinta-feira. Toda quinta-feira tem vídeo e hoje a gente vai falar sobre um grande momento do esporte. Se você viu a abertura, passou duas vezes porque hoje a gente vai falar de uma das imagens que estavam nesta abertura, que é o famoso Cleveland, This is for You. A gente vai contar quando os Cavs finalmente foram campeões da NBA. Por que esse vídeo foi escolhido para ser o vídeo dessa semana? Por dois motivos. O Botafogo deu uma das maiores pipocadas da história do futebol brasileiro ao perder esse título. E o LeBron James acabou de ser campeão do Season Tournament contra o Indiana Pacers, jogando pelos Lakers. Eu já fiz um vídeo falando sobre o título do Palmeiras e sobre o título dos Lakers, eu vou tentar deixar aqui no card. Caso não esteja aqui no card, porque em alguns vídeos falharam e isso acabou não indo, é um dos vídeos mais recentes do canal. Vai ter o vídeo de hoje, o resumo semanal da segunda-feira, e aí terça, os dois últimos vídeos foram esses. Né? Então a gente vai falar. Se você nunca viu o Nesse Momento, eu vou deixar ao final do programa uma playlist que conta com dois vídeos já. A gente falando sobre o título do Nelson Piquet em Las Vegas e o título da Inglaterra sobre a Alemanha em 66. E hoje a gente vai falar sobre o título do Cleveland, né? E caso você não tenha visto também, a gente sempre trabalha com contexto. A gente traz aqui o contexto de por que este momento foi tão marcante. Né? Então, vamos começar falando aqui, explicando, né? O LeBron, ele é de Akron, que é uma cidade do lado, basicamente, de Cleveland, no estado de Ohio. E ele foi um grande jogador no high school, ele não jogou no college, que é a faculdade, que na época podia, hoje não pode mais, por exemplo, tem que passar pelo menos uma única temporada na faculdade. E naquele ano, o número 1 do draft pertenceria ao Cleveland Cavaliers, seu time que ele torcia na infância, o time que ele assistia. Então ele seria draftado, ele iria estrear pelo time dos sonhos dele, jogando ali, não tendo que sair da sua cidade, basicamente. Então, quando ele foi anunciado como o número 1 do draft em 2003, ninguém se espantou, ele era quase que certo, e era um sonho para todos os torcedores. Cleveland tem mais times além deles. Temos os Guardians no beisebol, à época chamado de Indians, e os Browns na NFL. Os Browns eles chegaram a vencer uma temporada da NFL pré-Super Bowl. Os Guardians, antigos Indians, nunca foram campeões, se não me engano, ou foram campeões no século XX. No século XX, não, na década de 20, quase 100 anos atrás. E os Cavs nunca tinham sido campeões. Então era muito tempo que a cidade não viu um título esportivo mesmo falando. Né? Então tinha toda essa pressão pro LeBron. E aí o LeBron leva os Cavs da final de 2007 contra os Spurs de San Antonio e eles perdem os 4 jogos da final. Para quem não está ambientado com basquete, é melhor de 7. Então quem vencer 4 primeiro ganha. São 7 jogos, melhor de 7. Melhor de 4, né? Que aí seriam 7 jogos. Pra vocês entenderam. São 7 jogos, quem vencer 4 primeiro ganha. E acabou 4-0. E aí eles trouxeram o Shaquille O'Neal para jogar com o LeBron. E aí o time não chegou na final. Se tinha aquele negócio de que o LeBron não conseguia ser campeão pelos Cavs, que os Cavs não tinham uma estrutura para lidar um time campeão. E aí tem essa entrevista de 2010, quando ele disse que vai levar os talentos deles para South Beach. O que isso significa? Que ele estava se juntando a Chris Bosh e Dwayne Wade no Miami Heat, formando o famoso Big Three. O que deixou a torcida de Cleveland revoltada. Ele foi visto como um grande traidor pelos torcedores, queimaram as camisas dele, né? E tudo mais. Um ato assim de traição violentíssima vista pelos torcedores. Lá em Miami, ele foi campeão 2 vezes em 4 temporadas e foi vice-campeão 2 vezes. Ele sempre levou o Heat à final da Liga da NBA. E após perder novamente para o San Antonio Spurs em 2014, ele decide voltar para Cleveland, quando acaba o contrato dele com Miami, para finalmente dar um título para sua cidade. E em 2015, a gente tinha o Golden State Warriors, que não vencia um título há 40 anos. E que tinha aquele time do Stephen Kerr, formado com base no draft, que tinha vindo com o Edrinho Barbosa,
que o Steve Kerr tinha trabalhado junto no Phoenix Suns. Um grande time. E que acabou vencendo em 6 jogos o time do Cleveland Cavaliers. O LeBron foi visto como o melhor jogador da final por muitos. E até por isso o Andre Iguodala, que era o responsável por marcar ele na defesa, ganhou o prêmio de MVP das finais, porque ele meio que conseguiu impedir que o melhor jogador fosse campeão. E aí a gente muda para a temporada de 2016, que é onde acontece a mágica. Para começar, os Warriors fizeram a melhor campanha da história da liga, batendo o recorde que pertencia ao Chicago Bulls do Michael Jordan. Eles venceram 73 partidas e perderam apenas 9, sendo 2 em casa na Oracle Arena, em Oakland, e 7 fora de casa. Né? E sim, na época, o Golden State Warriors ficava na cidade de Oakland, hoje eles estão em São Francisco. Né? Mas como o Golden State se refere à Califórnia e ambas as cidades ficam na Califórnia, eles não mudaram de nome. Né? Mas então, fizeram uma grande campanha. Para ter uma ideia, os times lá em último, né, o Phoenix Suns, Los Angeles Lakers e Denver Nuggets, que são 3 times competitivos hoje em dia, não se classificaram para os playoffs naquela temporada. O Stephen Curry foi eleito MVP unânime, algo único na história da liga na liga da NBA, né? Já tivemos MVP únicos em outros torneios. Ele, muito porque ele quebrou o recorde, mas ele estava no auge da carreira dele nas cestas de 3 pontos. Né? Os Splash Brothers, ele e o Klay Thompson arremessando de 3, o Leandrinho vindo do banco e resolvendo, com o Draymond Green batendo em todo mundo na defesa. Isso, e o Draymond Green, inclusive, ontem foi suspenso da Liga da NBA porque ele continuou batendo. Estamos em 2023, isso foi há 7 anos atrás, e ele continua igual, né? Ele não amadureceu nesse sentido. Já a campanha dos Cavs foi um pouco mais discreta. Eles fizeram a 3ª melhor campanha geral, mas as melhores campanhas eram do Golden State e dos Spurs. Então eles ficaram com o primeiro lugar da sua conferência, que era a Conferência Leste. Né? Junto com o Raptors, o Heat, o Hawks. E se você vê 8 ali, porque na época não tinha o play-in ainda, né? Só se classificavam 8. Ele fez 57 vitórias, com 25 derrotas, sendo 8 derrotas em Ohio, né, em Cleveland, e 17 fora. Note que ele perdeu mais vezes em casa do que... menos vezes, mas só apenas uma vez a menos que o Golden State na temporada inteira. Né? Foi absurdo aquela temporada que o Golden State estava fazendo. Nos playoffs, o Golden State Warriors venceu com tranquilidade o Houston Rockets e o Portland Trail Blazers e chegou a estar perdendo de 3-1 para o Oklahoma City Thunder. Né? E aí eles conseguiram virar para 4-3. Mas, como eu falei, quem vence 4 primeiro ganha. Então, o Oklahoma teve 3 partidas para vencer uma e não conseguiu, né? E aí o Golden State foi para a final muito por conta do Draymond Green, que estava no auge da carreira dele naquela temporada. Porém, o Cleveland Cavaliers não deixou muito quieto. Ele ganhou de 4, ele varreu, que é o termo que se usa quando se vence 4 jogos, o Detroit Pistons e o Atlanta Hawks. E venceu por 4-2 o Toronto Raptors na final de conferência, fazendo com que os playoffs dos Cavs acabaram até sendo melhores que os playoffs do Golden State. Mas na época também se tinha visão de que a Conferência Oeste era uma conferência mais forte do que a Conferência Leste. E aí a gente entra na final do campeonato. Né? Nós tivemos os 2 primeiros jogos na Oracle Arena, com o Golden State Warriors vencendo com tranquilidade os 2 jogos. Porém, chamou a atenção nessas 2 partidas, e principalmente na primeira, o fato de que os Splash Brothers não estavam bem. Note que o melhor jogador do Golden State foi o Shaun Livingston, seguido do Draymond Green, né, em rebotes e assistências. Já no segundo jogo, de novo o Draymond Green foi o melhor, porém o Stephen Curry acabou se destacando nos rebotes e tudo mais. Mas estava meio estranho de que os reservas é quem estavam ganhando aquela disputa. Né? Aí chegamos no terceiro jogo, o primeiro jogo na Queen Rose Arena, que era o ginásio, né, do Cleveland Cavaliers, e aí eles venceram com tranquilidade, com o LeBron James dominando.
Porém, no segundo jogo, o Golden State vence com toda a tranquilidade do mundo e abre 3-1. E nunca, na história da NBA, um 3-1 tinha sido revertido em finais. Note, o Golden State reverteu na semifinal um 3-1 em cima do Oklahoma City Thunder, mas nas finais, não. E aí a gente entra no jogo 5. O jogo que no dia 13 de junho, na Arca Arena, com a certeza de que o Golden State ia ser campeão naquele dia. Contudo, todavia, entretanto, no jogo 4, o Draymond Green passou dos limites, foi expulso da partida e tomou uma suspensão da NBA por agressividade. 7 anos depois ele tomou de novo, né? Essa semana, né? Então, e isso fez uma comoção do Free Draymond, que era que a NBA estava tirando o melhor jogador do Golden State na final para que os Cavs tivessem uma chance de serem campeões naquele ano. Então, existia toda a comoção no ginásio de que era para fazer o Golden State ser campeão ali, mesmo sem o Draymond Green, para mostrar toda a força, mas psicologicamente as coisas não estavam tão bem naquele dia, e o Cleveland venceu, jogando para o jogo 6, a final, impedindo o sonho da torcida do Golden State de ver um título em casa. Eles nunca tinham visto, o Golden State nunca tinha ganhado um título na Califórnia, né? Porque no ano seguinte tinha sido em Cleveland, e 40 anos antes tinha sido fora também. E aí, o sonho foi adiado. Dia 16 de junho, o Golden State entrou querendo matar o jogo em Cleveland e não querendo deixar para o jogo 7, porque esse é um jogo muito difícil. O Draymond Green voltou, porque a suspensão era de uma partida só. Mas aí o Cleveland entrou naquele sistema de que vencemos em Oakland, não tem por que a gente não vencer em Cleveland. E aí o LeBron James dominou a partida, impediu que o Golden State fosse campeão e levou para o jogo 7 aquela partida. E aí voltamos para Oracle Arena, o Golden State querendo ser campeão em casa novamente, tendo todo aquele sonho de ganhar, tudo mais, tendo a mágica de que nunca aconteceu o jogo 7. E aí foi um duelo intenso entre as duas equipes. O Cleveland venceu o primeiro quarto, o Golden State venceu o segundo, o Cleveland venceu o terceiro, e a partida ficou empatada por incontáveis minutos no quarto quarto. Nota que 18-13, foi muito pouco a pontuação. E foi neste momento de empate que o André Iguodala subiu para uma bandeja livre e do nada, literalmente do nada, apareceu o LeBron James e deu um toco. Logo em seguida, o Kyrie Irving fez uma cesta de 3 pontos e matou a partida. Ainda as equipes ainda fariam mais uns pontos ali, mas foi naquele momento, nunca mais voltou a ser empatado, muito menos o Golden State passar à frente. Que sim é possível, né? Se dá um ponto, faz uma cesta de 2, vira. Mas é a cesta que desempata e que decide o título ali. O Golden State iria trazer do Oklahoma City Thunder o Kevin Durant e iriam vencer o Cleveland Cavaliers no ano seguinte em Oakland, né, para ser o seu título na Oracle Arena. Acabou que na despedida da Oracle Arena em 2019, da final contra os Raptors, eles não ganharam, né? Eles perderam para o Raptors e aí se mudaram para São Francisco como vice-campeões. Como eu falei, é do lado, né? E aí a gente tem a famosa frase na entrevista do Cleveland, this is for you, um LeBron James emocionado. LeBron se tornou apenas o segundo jogador na história da NBA a ser MVP das finais por 2 times diferentes. O Kareem Abdul-Jabbar tinha sido pelo Milwaukee Bucks em 71 e pelos Lakers em 85. O LeBron tinha ganhado 2 pelo Miami Heat em 2012 e 2013. E em 2016 ganhava pelo Cleveland Cavaliers. Em 19, quando o Golden State perdeu para o Toronto Raptors, o jogador do Raptors, que era o Kawhi Leonard, né? Me fugiu o nome dele por um instante. O Kawhi tinha ganhado em 2014 com o San Antonio Spurs, em cima do LeBron James, e aí ganhou em 2019 com o Toronto Raptors, se tornando o terceiro jogador a ser MVP das finais por 2 times diferentes. Eu não estou falando de ganhar títulos por times diferentes, porque a gente tivemos outros. Tivemos, por exemplo,
o Shaquille O'Neal, que ganhou pelos Lakers e pelo Heat, mas pelo Heat ele não foi MVP, só foi MVP pelos Lakers. Então só para deixar bem claro que é MVP das finais. E em 2020, no ano seguinte, aí sim o LeBron se tornou o primeiro e único até o momento MVP das finais por 3 times diferentes. Ele ganhou pelo Miami, pelo Cleveland e pelos Lakers em 20. O único que pode se igualar a ele neste momento é o Kawhi Leonard, porque ele joga no Los Angeles Clippers. Ele foi MVP pelos Raptors e pelos Spurs. Então, se ele for campeão de novo e conseguiu o MVP, né? Porque não é só ser campeão, é ser campeão em MVP. Ele vai se igualar ao LeBron como o jogador que ganhou por 3 times diferentes. Acho que é isso. Encerrou. Então é isso. O LeBron ficou até 2018. Ele ficou mais 2 temporadas. Levou o Cleveland à final em todas as 4 temporadas, assim como levou o Miami em todas as finais. Se mudou de Cleveland para Los Angeles, mas aí ele tinha entregado o time com um título conquistado. Voltaria a jogar as finais da NBA em 2020 pelo Lakers, né, que eu falei que ele foi campeão. E recentemente ele ganhou pelo Season Tournament. Então, essa foi a história de hoje. Né? A gente relembrou os Cavs e os Warriors. E aí agora eu vou deixar um vídeo com vocês, vai aparecer a playlist dos outros vídeos aqui desse quadro, que é o Grandes Momentos, que vai ter esse, o título do Nelson Piquet e a vitória da Inglaterra em cima da Alemanha. Então, 3 esportes bem diferentes, né? Basquete, futebol e Fórmula 1. Então, deixa aqui nos comentários se você tem alguma sugestão de um grande evento, que é um evento só. Então, a gente fez a final da Copa, a gente fez a última etapa da Fórmula 1 de 81 e agora a gente falou de um jogo. Note, né? O vídeo central é sobre o jogo 7 das finais de 2016 dos Cavs e dos Warriors. Claro, a gente fala dos outros como um contexto. Então, só para deixar bem claro aqui, é um evento. Então, um jogo marcante ou uma corrida e tudo mais, deixe aqui. Não é uma temporada, vocês entenderam agora, né? E tudo mais. Aqui vai ficar um vídeo que o YouTube vai recomendar para vocês, aqui do canal, porque não tem muito que... Não, vou fazer diferente. Vou deixar para vocês aqui um dos vídeos mais assistidos do canal, que é sobre o filme do Adam Sandler, que ele faz sobre basquete, e que eu falo um pouco sobre o jogo do Golden State Warriors, do Curry, contra os Lakers, do LeBron. E apesar do jogo estar antigo, a visão que tem ali do jogo dos Lakers ainda é muito parecida com o que foi visto no Season Tournament. E só para vocês terem uma noção do que era os Warriors quando eles estavam bem, porque essa temporada eles não estão tão bem assim, né? Então é isso. Vejo vocês na próxima e